Hoje continuamos a nossa série Fogo e falaremos sobre o fogo do Espírito. Você pode acompanhar essa mensagem, os textos e tudo mais, através do aplicativo Bíblia. Quem usa o aplicativo Bíblia da YouVersion percebeu que essa semana houve uma mudança no layout do aplicativo. Então, se você quiser ver agora, você perceberá que o aplicativo ele não traz mais a aba ao vivo e agora eventos. Como esse é um aplicativo norte-americano, se você clicar em eventos agora, ele não vai achar o nosso evento. Então você coloca fogo e aí vai aparecer a mensagem. O aplicativo, ele traz a possibilidade agora de nós também introduzirmos as imagens do texto, as imagens da mensagem. Então, se não achar agora em casa, você procura direitinho, é só ir em eventos, colocar lá fogo, e aí vai aparecer a nossa série, e em especial, a mensagem de hoje. Domingo passado nós estávamos no Monte Horebe, e saímos do Monte Horebe, e estamos agora numa região bem diferente. Nós estamos ali no Rio Jordão. Moisés saiu de cena. João Batista entrou em cena. Não estamos mais no Antigo Testamento. Estamos agora no Novo Testamento. E leremos o primeiro trecho de hoje, através do Evangelho de Mateus, capítulo 3. A cena é o Rio Jordão, está ali João Batista, ele é o precursor de Jesus, está batizando, e nós leremos agora o detalhe quando João Batista traz a primeira informação bíblica sobre a associação entre fogo, Espírito Santo, e aí vamos crescer nesse entendimento. Leia o texto comigo, Mateus 3, 7 a 11, acompanhe na sua Bíblia. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele, para onde estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Sempre que eu leio esse texto, eu tenho a impressão de que João Batista era um daqueles pregadores que faziam as pessoas ficarem coradas de vergonha. Se você nunca leu esse trecho, tem alguns detalhes que fazem parte do enredo. Você imagina que João está batizando, e uma série de pessoas estão ali junto ao rio. Você tem as pessoas que vão ser batizadas. Você tem os curiosos, porque curiosos existem em todo canto. E você tem o grupo dos religiosos, em especial os fariseus, os escribas, os saduceus. João está batizando, e João dá uma olhada, e o grupo que se destaca é o grupo dos religiosos. Se destaca por dois motivos. O primeiro motivo
é pela postura que principalmente os fariseus tinham na época de Jesus. Eles se sentiam donos de toda a interpretação religiosa. Eram fiscais, era uma mistura de religioso, partido político e força policial. João olha e os vê ali no canto. Não apenas estão com a postura, com uma roupa diferente, mas eles estão conversando entre si. E a conversa deles não é um elogio a João, mas sim uma crítica. Eles estão criticando João porque João está batizando. E batiza em nome do arrependimento. Então, João começa a olhar para aquelas pessoas e os chama por um nome que eu diria nada aprazível. Raça de víboras. Não é um elogio que você gostaria de receber, nem eu. João fala com aqueles homens com uma dureza tal, que chega a ser um insulto. Raça de víboras. Eu me pergunto, mas João precisava falar desse jeito? Precisava ser tão duro? Sim, precisava. Porque os religiosos haviam transformado a experiência com Deus em algo apenas legalista, formal. Veja que estamos falando de um período em que mais ou menos 400 anos se passaram desde que o último profeta trouxe uma mensagem ao povo. Houve um silêncio. Nesse silêncio várias coisas aconteceram. O Império Romano tomou conta de tudo aquilo ali, toda aquela região. E quando há o cativeiro, renasce sempre a esperança. Só que a esperança, nesse caso, renasceu com homens que queriam dominar espiritualmente, religiosamente, o povo de Israel, que estava totalmente amargurado, triste, debaixo ali da dura mão romana. Por que João foi tão duro? Porque nesses 400 anos, aquela imagem do poder de Deus, lá da sarça, havia desaparecido. Aquelas mensagens poderosas dos profetas, falando sobre o Deus que é poder, o Deus que é fogo, essa mensagem havia ido embora. A mensagem agora se transformara em regrinhas do tipo, você não pode tocar, não pode fazer, tem que andar tantos passos atrás do seu marido. Você não pode entrar lá, não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode, não pode, não pode. E o poder de Deus deu espaço a uma religiosidade tão fria, em que ninguém mais falava no fogo, no Deus que é poder. É por isso que João foi tão duro. Raça de víboras é o que ele chama. E agora ele vai conversando e ele chega a uma outra frase. Ele diz o seguinte: olha, eu batizo com água. Água que faz parte de um imaginário religioso judaico. A água era usada nos rituais de purificação. A água, em muitos casos, era símbolo da limpeza espiritual, do arrependimento. João diz, eu batizei com água. Eu batizo com água. Mas virá aquele que vai batizar com o Espírito. E vai batizar com fogo. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça daquelas pessoas que ali estavam. Que negócio é esse? De batismo com o Espírito? Eles não sabiam o que era o Espírito.
batismo com fogo. Mas o que vai acontecer? E pensar, irmãos, que logo depois que João terminou de dizer isso, ele olhou e sabe quem estava na fila para ser batizado? O próprio Cristo, o Senhor Jesus. É muito importante conhecer e identificar o que essa linguagem de João tem a nos ensinar. Sobre a água é fácil. A água representa, naquele momento, como sai da boca de João, o arrependimento. Ora, não há vida com Deus sem arrependimento. Não existe esse negócio que nós inventamos de que é possível ser salvo sem se arrepender. É possível ser cristão sem se arrepender. Isso é invenção nossa. O arrependimento é que abre o coração para receber a graça salvadora de Deus. Não há salvação sem arrependimento. Mas e o fogo? O que o fogo representa no discurso de João? O fogo representa o que sempre representou em todo o Antigo Testamento. Ele representa a presença de Deus, o poder de Deus. Há uma boa explicação de James Dunn, que escreveu o seguinte: o fogo na Bíblia várias vezes simbolizou a presença de Deus no meio do seu povo e também sua intervenção poderosa. O fogo nos lembra a necessidade constante que temos da presença de Deus, que antes nos visitava e agora vive em nós, através do Espírito Santo. O que João estava dizendo é: o Deus que apareceu a Moisés, o Deus que foi visto na história do Antigo Testamento, Ele está vivo. Ele se faz presente. A presença de Deus não foi uma dádiva apenas do povo de Israel lá no passado. O Deus Todo-Poderoso em quem vocês creem é um Deus que novamente se fará presente na história, só que agora de uma maneira diferente, agora de uma maneira mais intensa, porque o Deus Todo-Poderoso vai habitar, não mais um templo, mas Ele vai habitar em pessoas. O Senhor Jesus virá para inaugurar o tempo em que o próprio Deus habitará em nós, que nos transformamos através da salvação em templos do próprio Deus, templos do Espírito Santo. Isso é algo muito importante. Isso é algo tremendo. O Deus que habitava em lugares, agora Ele vai habitar em você, em mim, através do Espírito Santo. Em outras palavras, o fogo não está mais na sarça. O fogo não está mais na coluna que guia o povo no deserto. O fogo agora está em nós. É essa imagem que João tenta descrever. Eu batizo com água, é o arrependimento. Mas o Senhor Jesus inaugurará o tempo em que o Espírito Santo vai habitar em cada um dos filhos de Deus. Isso é maravilhoso demais. Isso é grandioso demais. E é isso que os religiosos da época de Jesus não queriam. Eles queriam que o povo dependesse deles. Eles queriam mandar sobre o povo, restringindo as experiências com Deus. Irmãos, esse tipo de religioso existe em todo o tempo da história. Através da tentativa de colocarmos o homem comum, o fiel comum,
como uma espécie de segundo pelotão. Aqui você tem homens mais poderosos, mais experientes, cheios do poder de Deus. Os outros não. Os outros não precisam, os outros não têm acesso, os outros são os outros. Mas isso é mentira. Porque em Cristo Jesus, Deus passa a habitar na vida de todos aqueles que o têm como Senhor e Salvador. O Espírito Santo habita em nós. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, porque isso quebra todas as barreiras de lugar, de tempo. Irmãos, eu não preciso aguardar chegar o domingo para ter um encontro com Deus. Ele habita em mim. Eu não preciso de alguém para dirigir um culto, porque o Deus que habita em mim é o Deus que recebe o meu culto, desafinado do jeito que eu sou, com as minhas restrições de compreensão profunda de alguns textos, mas com a minha possibilidade de me derramar diante do Deus vivo que habita em mim. Ele não está restrito a um lugar, ele não está restrito a um horário, ele não está restrito a um ritual. Onde você está, Deus está, porque ele habita em você. E se nós tivéssemos esse pensamento em nossa mente, várias e várias vezes por dia, o nosso comportamento seria diferente. Nós teríamos mais responsabilidade diante da presença de Deus em nosso meio. Mas vamos ao texto agora, um segundo momento, porque eu gostaria que você lembrasse que em Cristo Jesus, o poder de Deus agora habita em nós. Em Cristo Jesus, o poder de Deus habita em nós. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. João batizou Jesus, e agora Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando sobre o seu retorno aos céus. Se eu não for, o conselheiro, a palavra aqui é paráclito, é uma referência ao Espírito Santo. Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Agora leia com atenção. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Preciso dizer algo para você manter viva a sua esperança. O nosso inimigo já está derrotado. É por isso que ele se levanta com todo o poder para tentar de alguma forma aproveitar o pouquinho tempo que ele tem, irmãos. Mas ele já é um derrotado. Isso Jesus Cristo disse. Você não precisa ter medo de todas as hostes espirituais da maldade representadas no príncipe das trevas. Não tenha medo, porque ele já está derrotado e condenado. Volto ao texto. Muito bem. O que Jesus prometeu aqui? Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo quando ele retornasse aos céus. Muito bem, Jesus já ascendeu aos céus há muito tempo. Jesus já enviou o Espírito Santo. Nós não estamos aguardando o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. Ele é nosso companheiro, é o conselheiro, é o paráclito. Paráclito é aquele que está ao lado, é o ajudador. Veja que o Espírito Santo, ele não é um poder,
Ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo faz parte da Trindade. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Não se confunda. Ter o Espírito Santo não é tornar-se em um Superman. Ter o Espírito Santo é ser templo onde o próprio Deus habita. Muito bem, Jesus Cristo prometeu. E o cumprimento aconteceu. Atos 2, 3 e 4. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. João disse, Jesus virá e batizará com fogo. Jesus batizará com o Espírito. Muito bem, a imagem fogo. E naquele dia, lá quando o povo de Deus está reunido, aguardando o que vai acontecer, Jesus voltou aos céus e agora Pedro então usa bem uma oportunidade para pregar. O que aparece naquele dia? O fogo. Para deixar claro, o cumprimento da promessa já aconteceu. Já aconteceu. Foi lá em Atos. Deus derramou sobre nós do seu Espírito Santo. Mas Ele não derramou nas paredes, Ele não derramou no ar. Ele derramou sobre nós, pessoas salvos em Cristo. Irmão, você é templo do Espírito Santo de Deus. Aproveite isso. Deus habita em você pelo Espírito Santo. Você não precisa mais da sarça, você não precisa da coluna. Você agora tem o Espírito. O Espírito é Deus habitando em nós. E para que não ficasse dúvida, João diz que o Espírito está associado ao fogo. Jesus faria isso. Então o fogo aparece. E agora nós temos o cumprimento da promessa do nosso Deus. Agora é importante sempre lembrar que o Espírito Santo, ao ser derramado sobre toda a carne, não é sobre bonzinhos, não é sobre um clero, não, é sobre todo aquele que crê em Jesus. O Espírito Santo não é um poder. Ele é uma pessoa poderosa. O Espírito Santo não é uma força mística. O Espírito Santo não é um poder que está pairando e que de repente ele vem sobre alguém. Não confunda as aparições do Espírito Santo no Antigo Testamento com o Espírito a partir de Jesus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vem sobre pessoas para capacitá-los a fazerem algo, mas agora o Espírito Santo habita em nós. Não confunda. Não é um poder. Ele é a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. É por isso que na Bíblia nós temos alguns textos que nos ajudam a enxergar o Espírito Santo como pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo pensa. É o que diz 1 Coríntios 2, 10, 11. Pessoas pensam. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele pensa, ele tem opinião, ele tem ideia, ele reparte, por exemplo, os dons como ele quer. Ele pensa. O Espírito Santo fica triste. É o que diz Efésios 4:30. Um poder não fica triste, uma força mística não fica triste, mas pessoas ficam tristes. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo intercede por nós. 1 Coríntios 12. Ora, o que é interceder? É o ato de uma pessoa clamando, pedindo com intensidade.
Interceder é próprio de pessoas. Ele aconselha. Ainda que haja já nesse tempo de pós-modernidade aconselhamento virtual, existem aplicativos de aconselhamento. É o maior barato. Você coloca ali. Você está triste? Clique aqui. Pá. Você está com problemas no casamento? Clique aqui. Pá. Aí tem o aconselhamento. Mas isso não é aconselhamento. Aconselhamento é coisa de pessoa. Aconselhamento é coisa em que alguém abre o coração a outro e o Espírito Santo aconselha, é nosso conselheiro, ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12, ele é a terceira pessoa da Trindade. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. De modo que nós somos habitação do Deus Todo-Poderoso, que em nós habita pelo seu Espírito. Não é um poder, é Deus habitando em nós. Isso é maravilhoso. Isso é um presente. Mas é um presente que em alguns momentos pode ser incômodo. Muito incômodo. Foi incômodo para os fariseus lá na época de Jesus. É incômodo para nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é uma peça decorativa. O Espírito Santo não é como um vaso bonitinho que eu coloco ali na mesa de centro da minha sala. O Espírito Santo não é um quadro na parede. O Espírito Santo é Deus em nós. Só que Deus é santo. Deus é poderoso. E o Espírito Santo aparece como aquele que promove mudanças necessárias para quem conhece o Senhor, para quem experimenta a presença de Deus. Esse é o incômodo. Nós somos a habitação do Espírito, só que o Espírito promove mudança. O Espírito age com poder em nós. É o que diz a palavra. Por exemplo, em Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Agora perceba o detalhe. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Que medo dá ler isso. Que medo. Porque a palavra de Deus está dizendo que se o Espírito habita em nós, há mudança em nossa vida. Ninguém pode ser o mesmo, apenas tendo uma experiência religiosa. Porque se você tem uma experiência com Cristo, você não é o mesmo. A transformação é inerente à salvação, porque o salvo é a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é poderoso para nos transformar. É por isso, irmãos, que cada vez mais nós precisamos questionar esse apelo emocional, em que uma pessoa ergue uma mão para Jesus, mas nunca é transformada por Jesus. Que salvação é essa? Que negócio é esse da pessoa dizer, eu quero Jesus, mas não quero tanto. Eu quero Jesus só para ir para o céu, aqui na terra deixa eu me virar. Eu quero Jesus, mas não abro mão de alguns pecados que eu tenho, não abro mão. Ora, o Espírito Santo não é seu servo, seu empregado. Ele não é uma peça colocada bonita na sua sala. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Te impressiona a sarça ardendo? Então se impressione mais com o Espírito Santo vivendo em você. Te impressiona o fogo, a coluna de fogo, guiando o povo pelo deserto? Então se impressione mais com o Espírito Santo que habita em você e habita em mim. Nós precisamos mais do que nunca permitir que o Espírito Santo opere todas as mudanças em nossa vida, se de fato o Espírito Santo habita em nós.
se de fato. Segundo texto sobre isso, agora é mais longo, e eu vou ler inteiro, porque senão vamos perder detalhes do conteúdo. Gálatas 5. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ora, segundo esse texto, eu chego à seguinte conclusão pessoal: se o Espírito Santo habita em mim, eu não posso ser dominado pela carne. Se o Espírito Santo habita em mim, eu preciso manifestar não a obra da carne, mas o fruto do Espírito. Isso é natural, mas também é imperativo. Porque percebeu o final do texto? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ora, será que tem uma categoria de crente que é salvo, mas não tem o Espírito Santo? Será que existe? Será que existe uma categoria de crente que é salvo, mas tem prazer nas obras da carne? Uma categoria de crente que é salvo, mas ignora a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus? Será que existe esse crente? Se existe, Deus devia ter nos avisado. Para nós termos assim tranquilidade. Quando víssemos homens e mulheres que têm um discurso religioso bonito: eu sou de Jesus, eu amo Jesus, ah Jesus, tu és a minha vida, porém a obra que realizam não tem nada a ver com Jesus. Eles manifestam a obra da carne. Eles manifestam aquilo que o Espírito Santo não produz, pelo contrário, condena. Ora, você é um crente em Cristo Jesus. Então a transformação não é opcional, ela é imperativa. Se é, como diz o texto, que o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo não habita em você, vou ser muito sincero contigo, você não tem certeza alguma da sua salvação. Porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é a garantia. Ele nos dá, através da nossa entrega de vida a Jesus, essa constatação, essa certeza, é o selo do Espírito. Só que o Espírito não só sela, ele transforma. Porque nós somos a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Lendo tudo isso, eu me lembro de uma pregação de Moody, em que ele disse algo que nós precisamos colocar mais em prática. Moody, em uma de suas mensagens, disse: acenda uma fogueira no púlpito,
Porque se o púlpito arder, os bancos pegam fogo. Se você ler todo o discurso de Moody, perceberá que ele estava falando sobre uma igreja fria. Uma igreja que havia se acostumado a viver sem o poder do Espírito Santo de Deus. Crentes que acostumaram a viver com seus pecados, felizes em seus pecados. E então, numa mensagem bem contundente, ele diz isso: acenda uma fogueira. Acho que nós precisamos acender mais fogueiras de fato. Porque você precisa sair daqui todos os domingos com uma clareza espiritual de quem você é em Cristo Jesus. Você não precisa de Jesus se quiser apenas ser um religioso. Mas se você quer ser salvo e transformado, você precisa de Jesus. Salvo e transformado. É um pacote completo. Muito bem. O Espírito habita em nós. Vamos resumir tudo o que vimos? O fogo e o Espírito Santo, portanto, o fogo simbolizando a presença de Deus, o Espírito Santo habita em nós. O fogo é a presença de Deus, o Espírito Santo é a presença de Deus em nós. O Espírito de Deus habita em vocês, você tem a presença de Deus em você. O Espírito Santo é o poder de Deus em nossa vida, ele gera mudanças, ele dá o fruto do Espírito. Existe diferença na vida daquele que tem o Senhor, na vida daquele que é templo de Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Como resumimos tudo isso? Em uma imagem, em um gráfico. Irmãos, nós vivemos o tempo todo diante de situações. O cristão vive, você vive. Você está em crise, o não cristão também está. O ser humano vive em situações diversas. E ele toma decisões. E aqui começa a diferença entre um servo de Deus e um que não serve ao Senhor. Aqui começa a diferença do salvo e do não salvo, daquele que é templo do Espírito e daquele que não é. Quando ele vai tomar a decisão, ele precisa tomar uma decisão, ou que seja a direção do Espírito, ou que seja a direção da carne. Não dá para tomar uma decisão isenta do impacto espiritual. Muito bem. Eu decidi de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, se eu vivo pelo Espírito, eu tenho que andar pelo Espírito. Essa decisão, de alguma forma, vai manifestar o fruto do Espírito Santo. Não, eu vou decidir pela carne. Estou fora do tempo. É terça-feira. Ninguém sabe que eu sou crente aqui. Ainda bem, eu vou agir na carne. Eu sou homem. Eu sou uma mulher de atitude. Muito bem, tomei a decisão. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ora, eu estou tomando a decisão como alguém que não tem o Espírito. Essa decisão gerou o quê? A obra da carne. Bom, aqui está o nosso critério espiritual nas decisões. Somos crentes em Jesus, nós andamos no Espírito. Nós decidimos de um modo que honre o Deus que habita em nós. Não somos crentes? Aí tudo bem. Nós vamos é na carne, nós vamos é no braço, nós vamos é na desonestidade, na injustiça, nós vamos em qualquer coisa que seja um apelo da nossa carne. Você é um cristão? Como tem sido suas decisões?
O Espírito Santo habita em você mesmo. Habita, mostre a transformação que Deus fez em você. É essa a dureza da mensagem de João. Termino com uma narrativa bem curtinha de uma reunião de um pessoal chamado Irmãos Morávios. Os Irmãos Morávios começaram lá no final do século XIV, um grupo de cristãos que começou a orar. Eles tiveram uma reunião de oração ininterrupta durante 100 anos. Sabe o que é isso? 100 anos. Todos os dias eles se reuniam para orar. 100 anos orando. Isso começou a produzir transformações incomuns. Em 25 anos, depois desse período de oração, eles enviaram mais missionários ao mundo do que toda a somatória de missionários enviados até então. Veja só. 100 anos orando todos os dias. Primeiro fruto, impacto missionário. Mas, no dia 13 de agosto de 1727, no dia 5 de agosto de 1727, perdão, eles se reuniram e fizeram um pacto, e escreveram um pacto. Escreveram o seguinte: nesse dia, Senhor, todos nós prometemos, um por um, que seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Vontade própria, amor próprio, desobediência, nós nos despediremos de tudo isso. Procuraremos ser pobres de espírito. Não buscaremos mais o nosso próprio interesse. Cada um de nós se entregará para ser ensinado pelo Espírito Santo. Muito bem. Isso foi o dia 5 de agosto de 1727. Dia 13 de agosto, o domingo seguinte. A narrativa agora desse domingo. Uma semana depois do nosso compromisso, no dia 13 de agosto, mais ou menos ao meio-dia, em uma reunião em que celebrávamos a ceia do Senhor, mudanças começaram a acontecer. Nessa reunião, o poder e a bênção de Deus vieram de uma forma poderosa. Nós caímos de joelhos juntos em oração, rosto no pó diante de Deus. Tal era a consciência da presença de Deus, que nenhum de nós queria ir embora. Nós oramos prostrados até a meia-noite, tomados em oração. Nós cantávamos, chorávamos e suplicávamos ao Senhor. O texto é longo, eu vou parar por aqui. Consegue perceber o que acontece quando o Espírito Santo habita na vida de alguém? Não é experiência só dos morávios. Há irmãos aqui que já tiveram a experiência de, movidos pelo Espírito Santo de Deus, orarem e orarem sem cessar. Há irmãos aqui que vieram da lama do pecado, mas transformados por Deus, eles hoje têm uma vida santa. Há irmãos aqui que viviam em função do dinheiro, viviam em função de um status, mas entenderam que o Senhor Jesus é mais importante. Sejam os morávios, seja o povo do Novo Testamento, seja a igreja de Jesus hoje. Onde o Espírito Santo de Deus habita, ali existe transformação. Que nós sejamos fruto dessa transformação. Vamos ficar de pé. Nós vamos louvar o nome do Senhor. E eu quero preparar o seu coração para esse cântico. Vamos orar antes e aí cantaremos e encerraremos o nosso culto. Feche seus olhos. Antes da minha oração, eu gostaria que você orasse. E a nossa oração hoje é: Senhor, nós somos
templo do teu Espírito. Nós queremos ser transformados totalmente por Ti. Você já pediu isso a Deus? Você já pediu, Senhor, que o Teu Espírito Santo me transforme? Eu ainda tenho obras da carne na minha vida, eu tenho traços de uma vida não transformada. Senhor, me transforme. Vamos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir que o fruto do Espírito seja realidade em nós. Vamos pedir que Deus nos livre de uma vida não transformada, que Deus nos livre de uma vida que não manifesta o poder dEle, que Deus nos livre de uma vida que despreze a presença dEle em nós. Vamos cantando, você pode continuar a orar, pode cantar. Vamos cantar.